Vanessa Gil, bem-vinda ao Roteirices. Você é integrante do BDS de boicote, desinvestimento e sanções. Vamos conversar bastante sobre esse tema super importante, mas primeiro eu vou te pedir para se apresentar rapidamente. Obrigado, Carlos Alberto. Obrigado ao Roteirices pelo convite. Bom, eu sou Vanessa Gil, eu sou socióloga e pedagoga, mestra e doutora em educação e pesquisadora de movimento de mulheres em América Latina. Hoje eu vivo no Chile, sou professora aqui, mas sigo fazendo a luta internacionalista, né? A gente luta onde os pés tocam, mas também onde o coração vive, né? Então, eu luto, me organizo aqui no Chile e no Brasil, tanto dentro do BDS, como dentro da Marcha Mundial das Mulheres. E também sou filiada ao PSOL, né? Sou militante do mês, lá no Brasil. Mas aqui a minha atuação mais forte é dentro do BDS da Marcha, né? Então, Muito mais bem. forte no território chileno. Bom, então vamos começar pelo começo. O que é o BDS? Aqui eu estou no site, ele tem em inglês, espanhol e árabe, então deixei em espanhol aqui, porque fica talvez mais fácil para as pessoas entenderem. É um movimento que tem 20 anos. Eu queria que você contasse um pouco a história do BDS, como é que ele surgiu, o que ele faz e como é que você começou a fazer parte dele. O BDS, né, boicote, desinvestimento e sanções ao Estado de Israel, ele é um chamado do BNC, do Comitê Palestino, que é uma organização da sociedade civil palestina, e que faz um chamado, já estamos aí há 20 anos, né, nessa luta, para que pessoas e organizações ao redor do mundo se organizem para boicotar, desinvestir e sancionar apoios ao genocídio do povo palestino, à ocupação da Cisjordânia, ao muro da Cisjordânia, mas não só, claro, ele é um chamado da sociedade palestina, a gente tem como foco a situação da Palestina, mas ele é também um espaço de luta contra qualquer tipo de apartheid. Então, a gente vai fazer sempre as campanhas, e eu vou explicar também depois, assim, no processo, né, o que são as campanhas prioritárias, mas que a gente converse com outras lutas, né? É um movimento interseccional, internacional, transnacional, né? A gente está no mundo inteiro, está no Brasil, está no Chile, tem uma organização também por continentes, né? Então, além da organização que a gente tem em cada país, a gente tem um espaço ali do BDS Latam, onde a gente tenta construir as lutas comuns dentro do território latino-americano, tem também no Norte Global, e a gente vai construindo por aí, mas sempre também em aliança com movimentos sociais e com pessoas. Então, quem quiser aderir ao BDS, ajudar nas campanhas, pode fazer isso individualmente, ou pode fazer isso através também das suas organizações. E aí depois acho que a gente pode falar um pouquinho também dos espaços livres de apartheid, que tu pode entrar tanto como uma organização, o sindicato, como também um local de comercialização de coisas, né, de produtos. Então, a gente tem várias formas de atuação, mas sempre focando em interromper o fluxo de dinheiro para genocídio e para a ocupação colonialista, prioritariamente na Palestina, mas sem deixar de enxergar que há outros genocídios e outros processos de colonização que conversam com o tema da Palestina. Porque essa estratégia de boicotar, desinvestir e sancionar, ela foi feita e ela foi efetiva, e é daí que vem a ideia, no apartheid sul-africano. Porque a questão da Palestina ela tem muita similaridade com o apartheid sul-africano, né, na África do Sul. Tanto que a gente tem, né, os familiares do Mandela são muito envolvidos na luta pela Palestina, e muita gente da África do Sul, por conta disso, pela similaridade que tem esse processo, que é um processo colonialista, né? Então, o boicote, desrespeito, a gente boicotar produtos, por exemplo, agora a gente está com foco na Coca-Cola, porque a Coca-Cola, ela é, imagina,
Não sei qual é o produto mais vendido do mundo, mas a Coca-Cola seguramente está entre eles. E isso é algo que esse dinheiro dessa Coca-Cola inocente, essa coquinha que a gente toma de manhã, ela vai diretamente para ser reinvestido no genocídio palestino. Tem outras empresas, como a Mecorote, que aí, além da gente, ela não tem um produto específico, mas a gente luta pelos rompimentos de contratos, né? Então, se o boicote é não comprar, tem o desinvestimento, que é não investir em território ocupado, né? O território que Israel ocupa da Palestina, e fazer as sanções, que é sancionar não só o Estado de Israel, mas empresas que apoiam o genocídio, ou romper contratos com universidades. Então, a gente está sempre construindo as campanhas, depois acho que a gente pode dar uma olhadinha nisso, né? Tem hoje a campanha de boicotar a Coca-Cola, que essa é realmente chamada pela gente, mas tem campanhas também que as pessoas vão criando nos seus locais, por exemplo, o McDonald's, McDonald's, Burger King, eles também estão dentro de campanhas, mas que foram, por exemplo, orgânicas, né? As pessoas, sabendo disso, as pessoas vão boicotando e a gente vai apoiando. Mas a gente usa uma estratégia no boicote que é focar em um produto, né? Porque o capital acionista ele está colocado em muitos lugares. Então, justamente para que isso seja efetivo, a gente faz campanhas específicas, né? Contra produtos e também busca outra coisa que a gente faz e que também tem sido muito efetiva, é buscar os contratos de governos, contratos de governos com Israel, comprando tecnologia, armamento, e as universidades. Tem um boicote acadêmico, tem o boicote militar, tem o boicote de produtos, né? Então, a gente tem agora uma campanha forte contra... Agora não, já faz um bom tempo, mas de romper com universidades que fazem acordos de envio de alunos para Israel. Então, assim, tu formar uma elite intelectual, que a universidade ainda é esse espaço, né? Reforçando um conhecimento produzido num país colonialista e que promove genocídio. Então, sempre lembrando que isso não é um ataque pessoal, mas ele é um ataque, mas é uma crítica, é uma forma de luta contra o Estado de Israel, e que é o Estado que vem promovendo o colonialismo, vem promovendo o genocídio do povo palestino, vem atacando o Líbano, vem também atacando o Irã, ou seja, né, vem tentando fazer essa criação do grande Estado de Israel, tomando territórios. Então, a ideia do BDS é isso, interromper fluxo do capital para o Estado israelense, mas também não só o dinheiro, né, de discutir a intelectualidade, como que Israel não só ocupa territórios fisicamente, mas é isso, faz também acordos com universidades para receber estudantes, e aí é isso, mostra lá o território palestino como parte dele, né? Tenta criar uma massa intelectual que lhe dê apoio. Enfim, eu acho que eu tenho que me interromper, porque é isso. Não, é importante você dar essa visão geral, e aí eu vou te perguntar o seguinte: no caso de campanha, essa que você mencionou da Coca-Cola, como é que ela funciona? É para que a Coca-Cola pare de vender seus produtos em Israel, para que ela, não sei se eventualmente tiver uma planta lá, uma fábrica, uma envasadora, que ela retire essa unidade de Israel e rompa relações comerciais com o país, é isso? A ideia é essa, que pare, né, de tanto produzir, se tem uma unidade, se a empresa tem uma unidade em Israel. Que veja bem, a gente tem parâmetros. Bom, aqui basicamente o critério é esse, é não apoiar o genocídio, né, e declarar, basicamente isso, e se declarar contra a ocupação israelense e o genocídio do povo palestino. Não temos hoje nenhuma empresa em Israel que faça isso.
mas é importante que isso seja dito para não parecer que, bom, qualquer empresa israelense, então é algo direcionado a pequenos produtores ou algo assim. Não, é direcionado a empresas que apoiam, que não se contrapõem ao genocídio do povo palestino ou à construção do muro. E se tu puder abrir ali nas campanhas, entre em campanhas, a gente vai ter ali a Microsoft, eu vou falando um pouquinho das empresas e das campanhas, né? Sim. Tu baixar ali. Campanhas globais. Isso, as campanhas globais, que são essas que daí vou explicar um pouquinho, acho que vai dar para a gente entender um pouco como funciona a Coca-Cola, né? Mas tem ali nossas telas são um pouquinho, mas eu vou acompanhando pela tua, né? Mas eu não sei se estamos na mesma. Campanhas globais, aí eu estou descendo aqui a tela. Campanhas globais. Porque o meu está numa outra, não sei se quando traduz... Você está no inglês? Tô, peraí. Vou para o inglês então, que aí ficamos iguais. Ah, sim, é diferente. Tá aqui, ó. A página em inglês. Aí aqui tem Microsoft, Rebook, Isso, tá. Agora a gente Cisco, Intel. Isso. Então, a Microsoft, por exemplo, né? Que é uma empresa de tecnologia que é cúmplice do regime, e a Microsoft, que é talvez a empresa de tecnologia mais cúmplice do regime ilegal do apartheid de Israel, do genocídio em curso. Então, se tu abre ali a página, e é importante que as pessoas vejam, porque elas podem entender, olhando a página do BDS, por que cada campanha, né? Por que essas empresas exatamente? Aqui tem a explicação. A Microsoft fornece com o Azure, né, o Cloud Azure, serviço de inteligência artificial para os militares que são cruciais para acelerar e empoderar o genocídio de palestinos. Isso, então é importante que as pessoas vejam, porque não é assim, a gente está ali boicotando a loja do seu João, né? Ou não, são grandes empresas, são grandes corporações, e que enviam de fato, se beneficiam com milhões e milhões e milhões e milhões de dólares da morte do povo, morte e genocídio do povo palestino. Já que a gente está na parte de tecnologia, eu vou colocar uma outra imagem aqui e te perguntar como é que a gente lida com uma situação dessa. Palantir, que hoje fornece tecnologia para tudo e está extremamente focada em inteligência artificial e soluções para guerra, para eliminação. O Alex Karp, que é um dos cofundadores, junto com o Peter Thiel, tem declarações as mais absurdas, né? Enfim, ele é meio judeu, mas ele se considera judeu. Acho que o pai é que era judeu, a mãe não, mas ele abraçou Israel totalmente e fornece tecnologia e tem dado declarações sobre supremacia. Se a gente não fizer, os outros vão fazer. E ele foi até confrontado. Enquanto a gente conversa, vou tentar achar o vídeo, que ele estava num evento e foi uma pessoa na plateia acusou ele de estar exatamente fornecendo tecnologia para matar os palestinos, e ele falou, olha, é isso, né? E alguns são terroristas mesmos e tal. Então, o capitalismo chegou no momento, e esses ultra-bilionários, trilionários, eles estão acima de qualquer coisa, aparentemente. A lei não funciona para eles. Até saiu um artigo na Wired, essa semana ou semana passada, que é até um ator e roteirista relatando um caso. Eu vou tentar achar aqui e colocar na tela. Depois eu posso compartilhar o link com quem tiver interesse. Manda uma mensagem aqui, ou lá no canal no YouTube, ou no podcast, que eu mando o link. Ele foi convidado para um retiro feito pelo Jeff Bezos, o dono da Amazon, há alguns anos, em que só a elite da elite, supostamente, foi convidada. Então, todo mundo ia de jatinho para um lugar super afastado e tal, para criar um network, né? E ele se perguntava, mas por que eu estou aqui? E aí ele começou, no texto dele, a avaliar: esse pessoal está acima do bem e do mal, né? Eles estão construindo foguetes para ir para Marte, para outros lugares, e aparentemente a legislação e os critérios morais que nós estamos acostumados não se aplicam a eles.
Sem falar que o próprio Trump, né, perguntado pelo New York Times quais são os limites, né, ele falou: os limites são os meus, é a minha ética, é a minha moral para a guerra. Então a gente está numa situação complicada. E quero Você tem que lembrar fazer só escola. que o Quando vem da escola Epstein. O Peter Thiel, ele é um dos caras que se controlam, entre aspas, né? Não vou promover nenhuma leviandade aqui, mas ele é um cara que bancou o J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, e a mídia americana aqui, volta e meia, fala, né? O J.D. Vance é do Peter Thiel, é controlado por ele. Então, se você tem esses mega bilionários, só ver o que o Elon Musk fez nos primeiros meses do governo americano, né? Esse pessoal chega e promove uma disrupção completa. E para quem está só no podcast, o que eu coloquei na tela aqui é uma capa, uma página de um anúncio que a Palantir publicou no The New York Times, um dos jornais mais importantes do mundo, dizendo: a Palantir está com Israel, né? Apoia Israel. Palantir stands with Israel. Então, isso aqui já não precisa comentários, né? Então, aí eu te pergunto, como é que a gente pode lidar com situações como essa, uma Palantir, por exemplo? Como é que você boicota uma Palantir? Porque você não vai numa loja e compra, né? A Microsoft, assim, eu não vou comprar os aplicativos, os softwares deles. A Apple, eu não vou comprar o iPhone. Mas a Palantir, o Google, né? Eu vou parar de usar o Google e vou usar o quê? Como é que a gente lida com uma situação dessas? O Google também está na lista do boicote, só que alguns produtos, por isso que também a gente foca em produtos, às vezes, mais específicos, porque não vamos usar o Google. Então, vamos usar, aí tu vai para outra opção, é a Microsoft, aí tu vai para outra, é da Apple, né? Então, a gente tenta construir também opções. Eu, por exemplo, de inteligência artificial, bom, algumas eu sou obrigada a utilizar pela universidade que eu trabalho, por exemplo, que a gente não tem muita opção, mas eu tento, por exemplo, não usar ChatGPT, quando eu preciso usar para alguma coisa, eu vou para o DeepSeek. Assim, né? Sempre com um pouco de limitação, enfim, a gente vai tentando utilizar outras formas. É o ChatGPT, que é da OpenAI, que entrou no lugar da Anthropic, no departamento de guerra agora, né? Era departamento de defesa, porque a Anthropic se recusou a abrir totalmente o que eles estavam criando, exatamente pelos riscos, né? Pelo potencial de dano que essa tecnologia pode causar nas mãos de um Estado em cima de uma população. E aí, só para aumentar um pouquinho aqui a encrenca que você vai ter que responder, por exemplo, NVIDIA. A NVIDIA fabrica chips, microchips, aí fez uma parceria com a Palantir, e tudo que funciona hoje tem isso. Então, é muito complexo. Como é que eu vou muito complexo, a NVIDIA? Esse tipo de boicote, por isso que isso tem que ser feito com os estados, né? A pressão tem que ser com o estado, para que os estados, porque esse tipo de tecnologia entra muito também em acordos, como são tecnologias de guerra, elas chegam nos mercados a partir dos processos de inteligência com os governos, né? Por isso a gente volta ali à questão do Pegasus, que foi comprado pelo governo brasileiro, né? Ou essas tecnologias que são desenvolvidas junto com parcerias com estados. Porque isso também é importante a gente lembrar. Essa super tecnologia, essas coisas, a tecnologia, o conhecimento, ele não é desenvolvido por empresas privadas. Porque as empresas não têm interesse em gastar o suficiente, o necessário, para desenvolver todo o processo necessário. Por isso que acordos com estados e acordos com universidades são importantes de serem monitorados e rompidos. Que é esse exemplo, por exemplo, que a gente teve em Porto Alegre, em 2012, tem uma empresa que é a Elbit Systems, que atua no Rio Grande do Sul e tem uma filial também em a Elbit é fabricante de armas israelense, né? Fabricante, isso, de tecnologia e principalmente de drones. Em 2012, o governo do Rio Grande do Sul
tinha um acordo de desenvolvimento de tecnologia para drones, juntamente com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a PUC de Porto Alegre e a Universidade de Santa Maria. Por quê? Então, assim, o Estado de Israel, ele utiliza o quê? Das parcerias com as universidades para desenvolver, porque desenvolver tecnologia Coloquei na caro. tela aqui, Vanessa, só para quem não está acompanhando, o site da Intifada Eletrônica, da Eletrônica Intifada, que é um site excelente, mostrando que o Estado brasileiro, o Rio Grande do Sul, cancelou o contrato com o fabricante de drone israelense. Em 2014 isso, hein? O negócio é Isso, antigo. a gente começa essa luta em 2002, mas a gente consegue lá em 2014. Então, Quem era o governador? O Tarso Genro. Qual era o partido dele? PT. Olha só, Tarso bobeou, hein? Bobeou, mas ainda conseguimos cancelar ainda durante o governo Tarso. Mas estava ali, tinha sido aceito, né? E esses drones eram para ser usados em policiamento no Rio Grande do Sul? Então, era desenvolvimento de tecnologia. Então, assim, bom, vamos desenvolver a tecnologia, que é isso, essas grandes empresas, elas vão fazer acordos, ou o Estado faz acordo com as universidades, porque quem desenvolve tecnologia é a pesquisa da universidade, que é tão atacada e que é tão demonizada, né? E que diz, não serve para... Não é o Elon Musk que desenvolve toda a tecnologia que ele precisa. Não, essas tecnologias vêm de tecnologia de guerra, que é feita pelos estados, mas que também são dessas parcerias com as universidades, sem uma discussão ética de para onde vai esse conhecimento, né? Porque esse conhecimento ia ser produzido pelas universidades gaúchas e levado para Israel. Porque aí o Estado também financia isso, né? E aí é vendido como, nossa, veja só como essas empresas são eficientes. Não, essas empresas se utilizam das universidades, do conhecimento público feito, construído com recurso público, com estudantes, porque a PUC é privada, mas a gente sabe que ali, sabe, e tem que ser assim, né? Tem muito investimento do governo na pesquisa, a URGS e a UFSM, universidades públicas. Então, o tempo, o investimento em dinheiro, em tempo, em recurso desses laboratórios de pesquisa ia ser todo jogado para a construção de conhecimento de guerra. Então, para Israel, porque esse era desenvolvimento de tecnologia para drone, e a gente viu agora no genocídio do povo palestino, no encrudecimento do genocídio, né? O uso dos drones para matar gente indiscriminadamente, né? Para matar criança, para matar mulher grávida. Então, lá em 2012 já tinha tem muito tempo, mas esse plano lá de 2012 era desenvolver tecnologia para culminar aqui no genocídio palestino, com dinheiro público. Então, por isso a importância de rompimentos de contratos e de parcerias de universidades com o Estado palestino. Por isso eu coloco na tela aqui, ó, a faculdade da USP rompeu o convênio com a Universidade de Haifa, de Israel, convênio esse que iria até este mês agora, de maio de 2026, matéria aqui da Agência Brasil. Porque é uma ilusão, isso nós vamos mandar para fazer um intercâmbio, porque essa ideia que a gente tem. Não, a gente está mandando também para usar o nosso conhecimento que deveria ser utilizado para a vida pública, para a melhora da condição de vida das pessoas, né? Que se fala tanto dos impostos, para onde vão nossos impostos? A universidade, ela está usando, especialmente a pública, ela está usando esses recursos para a gente fazer pesquisa e construir uma vida melhor, né? Construir deveria ser um mundo melhor, mas na verdade não, tu tá levando cérebros, tu tá levando gente também para construir conhecimento que vai ser usado para nos matar, que depois é isso, para comprar outro contrato que a gente conseguiu romper aqui no Brasil, era um contrato de uma compra de obuseiros. Só um pouquinho aqui, Vanessa, só para eu mencionar aqui, além da USP, a Unicamp também rescindiu unilateralmente um convênio com o Instituto Tecnológico de Israel em setembro do ano passado, após mobilização de estudantes e docentes. A USP tinha mencionado, a Universidade Federal Fluminense, a Universidade Federal do Ceará,
são algumas aqui que valem a gente fazer o registro. Sim. E isso tudo é a organização da sociedade civil, dos estudantes, e muitas delas assim, puxadas pelo BDS, né? Do boicote que a gente chama de boicote acadêmico. Porque não é inocente, não é só, vamos fazer um intercâmbio entre alunos, olha que interessante. Não é, eu trabalho, estou dentro das universidades aí, como estudante e professora, eu não sei, a primeira universidade que eu entrei foi há 24 anos, né? Então, assim, vivendo nesse ambiente, não é um ambiente de conhecimento neutro. O conhecimento da universidade, ele é usado, ele é ideológico. Então, se a gente não está ali sempre muito atento, se perguntando uma frase que eu gosto muito, que tinha escrito numa parede do Campus do Vale, lá na URGS, onde eu estudei, que era assim, para que serve teu conhecimento, né? Se a gente não está se preocupando, não só para onde vai o dinheiro dos nossos impostos, mas para onde vai o conhecimento que a gente produz, a gente acaba produzindo, sendo permissivo e compactuando com o genocídio de um povo, ou mais de um povo, porque a gente está vendo o que está acontecendo no Líbano, o que está acontecendo, a tentativa e o assassinato, por exemplo, né, do Khomeini no Irã. Então, assim, a gente está contribuindo para esse tipo de coisa, para interferência de países imperialistas e expansionistas em outros territórios. A gente está contribuindo desde dentro da universidade, né? A partir do nosso próprio conhecimento. Então, boicotar contratos com estados e boicotar também contratos com as universidades é uma das formas da gente evitar isso que tu trazia, né? Quando esse conhecimento chega nessas grandes empresas e elas monopolizam um conhecimento que foi construído coletivamente, fica muito mais difícil. Então, no setor de tecnologia, é importante, sim, por exemplo, agora dentro da Microsoft, o que a gente faz às vezes é escolher produtos. Então, a Xbox, né? Que seja boicotado o Xbox, porque é um produto que gera muita renda para a Microsoft e que é utilizado por muita gente e que tem alternativas. Esse é um produto que tem alternativas para utilizar, né? Então, assim, é preciso que a gente veja também que não é apenas, as coisas não estão isoladas, elas estão interconectadas. Então, o genocídio do povo palestino, ele é construído com base na exploração de vários outros povos, na exploração do conhecimento de outros povos, que é um processo colonialista que a gente conhece, que a gente está vivendo há muito tempo, mas agora usado diretamente para tecnologia de guerra e para assassinato em massa de pessoas, para dizimar populações. Você ia falar aí dos obuseiros, né? Que era um contrato que também estava sendo fechado. Perdão. O governo do Bolsonaro tinha fechado um contrato de compra de R$1 bilhão, que ia ser retirado do governo do dinheiro do PAC para comprar obuseiros, que são esses super tanques de guerra que a gente geralmente vê entrando nas favelas, né? Esse tipo de coisa nunca entra em bairro nobre. Então, a compra dos obuseiros, e que daí a gente poderia fazer uma outra discussão, porque esse tipo de armamento depois vai ser usado no extermínio da população negra e jovem no Brasil, né? Que esse é o contexto onde esse tipo de material militar é utilizado. Mas o governo Bolsonaro tinha feito, então, esse contrato de R$1 bilhão, retirando o dinheiro do PAC, para comprar 32 obuseiros. A gente fez uma campanha profunda em relação a isso, conseguimos romper esse contrato. Então, fomos muito efetivos nisso, esse contrato foi rompido, o governo Lula rompeu, não sem muita pressão, que é importante que seja dito, né? E não sem reação também, mas rompeu. Uma outra campanha importante que a gente levou a cabo foi a questão do petróleo, porque 30% do petróleo utilizado no genocídio do povo palestino saía do Brasil. Então, inclusive, a gente tem uma campanha
A gente tem a participação do Estrela, que é a pessoa que descobriu o pré-sal, né? O pai do pré-sal. Ele vai dizer isso, ele disse, nossa, eu não descobri o pré-sal para que a gente levasse combustível para um genocídio. Então, toda a máquina de guerra, ela funciona ali no genocídio, ela funciona também expropriando recursos naturais de outros países, né? E se apropriando ou fazendo acordos comerciais que são sempre muito mais benéficos para Israel do que para os outros países, sempre se utilizando muito do discurso também de olha como a gente é atacado, é perseguido, sem assumir sua responsabilidade nesses processos, né? Que é isso. O Brasil acabou de uma certa maneira não, de uma maneira direta, fornecendo uma coisa muito importante, que é combustível para o Estado israelense durante o genocídio. E continua, né? Tanto que tem uma campanha também junto de companheiros que trabalham na Petrobras, nos sindicatos de petroleiros, para que se interrompa a venda também de combustível para Israel. Porque é a gente que fornece uma parte significativa do combustível utilizado, tanto para entrar em Gaza, como para atacar o Líbano, para tudo que eles têm feito. Né? Eu vou colocar na tela aqui também uma outra história que é mais recente, que é a Polícia Penal Federal avança na implantação de sistema antidrone nas 5 penitenciárias federais após missão em Israel. Isso aqui é uma matéria que está no site do governo federal, do Ministério da Justiça, de dezembro, 15 de dezembro de 2025. E aí informa que a Polícia Penal Federal realizou uma missão técnica em Israel com o objetivo de consolidar as tratativas finais para a implantação do sistema antidrone adquirido para a modernização das 5 penitenciárias federais. Investimento superior a 20 milhões de reais. A iniciativa integra o projeto Ômega e marca a adoção no Brasil de uma tecnologia de ponta considerada entre as mais avançadas atualmente disponíveis contra ameaças aéreas não tripuladas. Bom, o drone você coloca uma bomba ali também, né? Claro. E aí solta. E aí, só complementando, saiu num jornal lá. Cadê? Campo Grande. Então, é um dos presídios federais que vai receber essa. A matéria é basicamente a mesma, né? Acho que eles aproveitaram o material lá do Ministério da Justiça. Então, quer dizer, uma coisa, dezembro do ano passado, ontem, o genocídio acontecendo e o Brasil, o governo federal, fazendo parcerias com Israel. E sem romper as relações. A gente estava com o Thiago sequestrado até ontem. Né? Então, tu tem um cidadão do país que está sendo sequestrado. Tem uma criança brasileira que foi morta no Líbano semana passada. Então, assim, o que mais falta para o governo brasileiro romper? Tanto o Benjamin quanto o Galan, né, estão já com o pedido de prisão emitido, e o governo brasileiro continua tranquilamente firmando contratos, e a gente segue nessa luta sempre para tentar romper. Os obuseiros a gente logrou, a gente tem a questão das penitenciárias, mas e aí tem uma coisa muito interessante também, que é a privatização de serviços públicos, como isso funciona para o Estado de Israel. Como eu te falava antes, tinha a questão da água, né? Eles têm muito essa luta pela privatização da água, porque isso é interesse da Mecorote. Os presídios, a gente tem aí, tu vai pegar governos como governos do Tarcísio, ou essa discussão de privatização de presídios, né? Isso interessa diretamente ao governo de Israel. Porque tu tira o Estado do meio da negociação, né? Tu passa isso completamente para o setor privado, onde eles têm ainda mais facilidade de colocar suas tecnologias de vigilância. Então, esses convites de venham ver como a gente é tecnológico, olha só que incrível o que a gente faz
primeiro, voltando ali ao tema das universidades, faz com conhecimento que foi produzido muitas vezes público, depois é vendido para outros estados, porque o Brasil está comprando. Se a gente tivesse firmado essa tecnologia lá de desenvolvimento de drone, a gente estaria agora comprando de Israel uma tecnologia que a nossa universidade ajudou a construir. Então, né? Então é isso, desenvolve com parcerias e vamos construir, com um discurso muito de vamos construir, porque nunca admite que é para tecnologia de morte, de guerra, né? Mas aí depois tu vai ver onde que isso é usado, onde que Israel usa os drones. É isso, com um drone, tu põe uma bomba, mata, tu consegue mandar um drone para fazer uma busca de uma pessoa específica, aprimora a tua tecnologia de guerra em muito. Então, um sistema anti-drones, está construído a partir de aí também, né? É construído com tecnologia criada em universidade. Não é o setor privado que investiu nisso, né? Esse conhecimento, esse tipo de tecnologia é desenvolvida pelo setor público, com dinheiro público. E não só aqui, mas é isso em várias universidades. Por isso que a gente tem a campanha do boicote, todas as campanhas do BDS, tem essas campanhas globais, né? Todas as campanhas nesse sentido mais genérico, né? A gente tem o boicote acadêmico feito de maneira internacional, que não consegue fazer o contrato aqui, mas, bom, vai para outro lugar, vai para outro país, constrói essa tecnologia, se apropria da tecnologia, depois vende de volta para Estado ou para setor privado, principalmente tecnologia de vigilância. E isso vai acontecer tanto com isso, com drone, com antidrone, com spyware, com venda de produtos da Microsoft, né? O pacote Office da Microsoft é um dos mais usados no mundo, então, assim, deve ser o mais usado, né? Sim, então, e hoje essas empresas todas capturam tudo que você faz. No celular, no seu computador. A Apple agora saiu uma matéria recente também que eles compraram uma startup israelense que a câmera do celular captura as suas emoções ali. Se você está com o rosto, como está todo mundo o tempo todo olhando o celular, ele vê as suas expressões, registra e aí ele começa a antecipar se você está triste, chateado, se você está alegre e começa a predizer e a influenciar. E essas tecnologias todas aí que você estava mencionando, enfim, o Estado tem ainda, né, o monopólio da violência, e isso é para monitorar e controlar. Você vê em qualquer cidade grande, média no Brasil, a quantidade de câmeras de segurança e nas ruas, em condomínio, prefeituras e governos de Estado usando reconhecimento facial com um objetivo muito claro de controle, né? Muitos erros acontecendo, e, de fato, a população negra e pobre que acaba sendo sempre a prejudicada, identificada de maneira errada e pagando o preço. Então, a hora que você tem um movimento para privatizar presídios, isso é o capitalismo, né? Então, se você é dono de um presídio, o que você, Vanessa, dona de um presídio, gostaria? Você tem que ter cada vez mais preso por mais tempo. Então não interessa você liberar as pessoas, não interessa a progressão de pena, você precisa que as pessoas cometam crimes cada vez mais graves para que você precise reforçar. As pessoas são muito perigosas, então vamos criar o presídio de ultra segurança máxima. De segurança máxima já não é suficiente. E aí precisamos dessas tecnologias hiper sofisticadas para poder manter o pessoal e a sociedade tranquila. Não, tu sabe que eu fui professora em presídio 6 anos, né? Eu dei aula 6 anos no presídio feminino de Porto Alegre, no Madre Pelletier. E nessa época começaram a construção dos presídios privados, parceria público-privado, porque é isso também, né? Público-privado, porque o Estado fica a cargo da construção do presídio e entrega nas mãos de uma empresa privada. Não é o caso do Pelletier, mas eu lembrei agora, porque isso foi uma discussão que eu tive com as minhas alunas, nós examinamos um dos contratos desses presídios.
como que funcionava? O governo tinha que se responsabilizar por uma lotação mínima do presídio. O papel do Estado deveria ser construir políticas públicas para que os presídios fossem cada vez menos necessários, para que tivesse cada vez menos crimes. Se tu faz um contrato com o presídio garantindo a ocupação mínima, e aí se não tem aquela ocupação, e era uma ocupação super alta, eu não vou dar um número aqui para não falar uma besteira, porque eu não vou ter exatamente, mas era muito alta, o governo tinha que pagar igual, porque tu tinha que manter ali, com um valor muito mais alto, que eu também não vou lembrar o valor exato, muito menos atualizado, com um valor por preso muito mais elevado do que o Estado já dispensa hoje. Ou seja, é muito mais caro e tu ainda abre precedente para isso. Tu tem que manter as pessoas ali, manter preso, porque isso tá no contrato, né? Tu precisa manter a lotação. Sem contar o quanto tu facilita possíveis esquemas de venda de sentença entre juízes e o setor privado. Tu vai tirar isso da mão do Estado, tu vai jogar completamente na mão do setor privado, né? Tu tira do Estado, o Estado fica só com a responsabilidade do custo operacional de seguir pagando, porque eles tomam o presídio, né? Entregam o presídio para parceria e seguem pagando para o setor privado gerenciar o público. E aí, é claro, isso vai para a compra de tecnologia sem nenhuma discussão ética. Eu vou mostrar aqui, dentro disso que a gente falou aqui, que é o seguinte. Estou tentando achar a matéria aqui, o Washington Post é que tem feito umas histórias mostrando como o ICE, ele tem... É que a matéria aqui eu não consegui abrir, ele está me exigindo uma senha aqui que eu não vou conseguir colocar agora. O ICE, que é essa agência do Departamento Homeland Security, que é uma espécie de Ministério do Interior aqui nos Estados Unidos, eles pretendem investir 38 bilhões de dólares na compra e conversão de galpões. Então a Amazon tinha lá um depósito que ela não usa mais, ou uma fábrica que foi abandonada, eles querem comprar e converter isso em prisões para os estrangeiros. E segundo dados do jornal, deixa eu ver aqui, em fevereiro, salvo engano, havia em abril, mês passado, havia cerca de 60 mil pessoas detidas nos Estados Unidos, aguardando alguma informação, decisão de juiz, expatriação, expulsão, deportação. Então, é exatamente isso. Então, você tem o ICE utilizando essas tecnologias todas, ele tem essas câmeras, o próprio celular, né, identificando o rosto das pessoas, quem é quem, já baixa toda a base de dados, e em parceria totalmente com Israel. A gente usou o nome da Palantir agora há pouco, né, que é essa empresa de tecnologia que tem os contratos todos com o governo americano na área de segurança e fervorosa apoiadora do Estado de Israel, né, e você tem um governo americano que está na guerra junto com Israel, né? Tudo que está acontecendo no Oriente Médio tem um apoio. Israel só faz o que faz porque tem o apoio do governo americano. E aí, uma coisa que assim, não é nem interessante, que é evidente, mas é bom a gente lembrar, que assim, como esse é um projeto... nada é isolado, né? Nada está isolado. Então, se a gente tem hoje a questão do ICE nos Estados Unidos, a gente tem aqui no Chile, com a entrada agora do governo Cast, a perseguição a imigrantes o PDI, que é a Polícia Federal daqui, tem operações parando os micro-ônibus e tu tem que mostrar os teus documentos dentro do micro-ônibus. Com foco, basicamente, evidentemente, nos venezuelanos que estão aqui, mas serve para qualquer tipo de imigrante. Mas, evidentemente, o foco são os imigrantes
venezuelanos e haitianos que vieram nos últimos anos aqui para o Chile. Então, o PDI do Chile tem se transformado também numa espécie de ICE, disso, para o micro-ônibus, desce todo mundo, mostra a identificação, faz blitz nas estradas, porque essa era uma promessa de campanha do Cast, né? Inclusive isso, ele está construindo um muro também na fronteira para impedir. Foi a primeira coisa, o primeiro dia de governo dele, ele iniciou a construção do muro para impedir a imigração para o Chile, que nem é um país assim que a gente tem um país que tem uma tradição tão grande, por exemplo, como os Estados Unidos, enfim, mas é isso. Essa onda migratória que vem da Venezuela para cá, o Castro já era grande promessa de campanha dele, e ele, de fato, tem levado isso a cabo. Aí tu vai... Olha, é isso. Olha que louco. Na tela aqui, Infobay, avança a construção do muro na fronteira entre Chile e Peru. Aí tu olha para a Argentina, aí tu olha para Santa Catarina, por exemplo, no Brasil, né? Tu vai olhar, eu morei em Santa Catarina também, morei 3 anos em Floripa. É uma cidade linda, com muita gente, deixei muitos amigos, mas assim, Santa Catarina é um lugar cada vez mais difícil, e um governo do Jorginho Melo, impulsionado pela Câmara de Comércio de Santa Catarina, tem diversas relações comerciais com o Estado de Israel, inclusive no setor de segurança pública. E tu vai olhar para Santa Catarina também tem agora, especialmente em Florianópolis, que é onde o turismo é mais forte, mas também tem essa onda migratória, né, de muita gente chegando em Floripa. Floripa tem hoje, eu esqueci o nome agora, mas é uma espécie de ICE formado em Santa Catarina, em Florianópolis, com voluntários, né, para monitorar morador de rua. Teve, inclusive, o Ministério Público depois foi atrás, proibiu, mas o prefeito de Florianópolis fez na rodoviária de Florianópolis uma triagem. As pessoas chegavam e tinham que informar para onde elas iam, como a gente faz para passar na fronteira, né? Tu dizer para que endereço tu vai, se tu tá de férias, quando a gente vai entrar num país, na imigração, o mesmo processo que tu faz na imigração, tinha que fazer na rodoviária de Florianópolis. Então, são processos... Tem uma matéria aqui, ó, Prefeitura de Florianópolis usa assistência social como controle migratório de pessoas sem emprego. Imagina, dentro do território nacional, tu tem que dar tem um videozinho aqui lá na rodoviária. Não, o prefeito fez... olha... 500 pessoas já foram devolvidas, entre aspas, às cidades de origem. Isso vai acontecer também em Balneário Camboriú, a prefeita super orgulhosa, dizendo para as pessoas, vocês têm que voltar para casa de vocês, aqui sem emprego não dá para ficar. A gente é um povo muito trabalhador, como se as pessoas não fossem trabalhadoras, assim, e como se fosse permitido, não pode, né? Inconstitucional. Eu coloquei na tela também aqui uma matéria da Prefeitura de Tubarão, lançada à Câmara de Comércio Santa Catarina, Israel. Uhum. Mas isso aqui já é de 2023, né? Já é uma história antiga. Mas segue no mesmo bairro. Em agosto de 2019, tem uma comitiva de Israel que visita a CIF em Florianópolis. Então, tu vai ter a Elbit Systems, tem uma filial em Florianópolis. Então, tanto que o meu processo ele inicia com o Ministério Público de Santa Catarina, né? Então, assim, Santa Catarina acompanha, dentro do território nacional brasileiro, mas acompanha essa onda de crescimento de extrema-direita que a gente viu também está muito ligada a esse apoio a Israel, né? Aqui, ó, a comitiva de Israel visita a CIF Florianópolis na Rota Internacional de Investimentos e Diálogos Estratégicos, agosto de 2024. Então, para a gente ir caminhando aqui para o final, eu vou pedir para você explicar
o teu processo aí, o que aconteceu? Você recebeu um processo por quê? Por conta da sua atuação no BDS? Qual é a acusação e qual é a situação hoje? Bom, assim, eu acho que vou falar do meu processo, mas eu acho que é importante mostrar o quanto isso também ele não é isolado, né? Ele é uma tentativa de calar quem se levanta contra o genocídio. Então, o Rui Pimenta, eu vou falar do meu caso, mas vou lembrar que o Rui Pimenta, que é candidato a presidente do PCO, que gostemos ou não gostemos, concordemos ou não concordemos com todos os posicionamentos do partido, mas o que ele faz é uma crítica pontual ao Estado de Israel. Em nenhum momento tu vai ver ele fazendo críticas ao povo judeu ou à religião judaica, né? Tá aí, tá a CONIB, que é a Confederação Confederação. Olha. Confederação Israelense Brasileira, né? Federação Deixa eu ver aqui. Confederação Israelita do Brasil. Israelita do Brasil. Inclusive, tem aí feito toda uma perseguição a ele. O professor Nasser, em São Paulo, que tem um grupo de estudos, também está sendo perseguido. O Tiago, a última vez que eu falei com o Tiago estava com 18 processos. E aí comigo, o Tiago Ávila, né? Tem o presidente do PSTU, né? O do PSTU e o Rui Pimenta é do PCO. Isso, o PSTU é o Zé Maria, né? Isso. Ele foi condenado. Isso. Há 2 anos. A Justiça Federal condena o presidente do PSTU a 2 anos de prisão por racismo em discurso contra os judeus sionistas de Israel. Um ato realizado em outubro de 23. Porque essa tentativa de confundir, uma tentativa que não é inocente, né? De confundir o antisionismo com o antissemitismo. Né? Que são coisas totalmente diferentes. E recomendo, inclusive, que as pessoas assistam a tua conversa com o Thiago Guilherme, que vocês falam, explicam isso muito bem. O Thiago Guilherme foi meu advogado. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram... E no meu caso, por exemplo, foi uma denúncia anônima para o Ministério Público de Santa Catarina era um vídeo de uma pessoa descendo num descampado. Tu não consegue ver em que lugar do mundo é aquilo, porque a pessoa descendo num carro e entrando numa espécie de matagal. Pode ser em qualquer lugar do mundo, pode ser uma pessoa qualquer. Entra e tem uma bandeira palestina, a pessoa vai chutar essa bandeira. E a pessoa chuta a bandeira explode. A pessoa depois, a gente passou bem, não teve nenhum ferimento. Mas, enfim, eu faço uma crítica a isso, e isso é colocado como um discurso contra judeus. Assim, não tem nenhum elemento ali, inclusive, que te diga que essa pessoa, a religiosidade, a nacionalidade, nada. A única coisa que a gente conseguia ver no vídeo era uma pessoa chutando uma bandeira da Palestina, o que é vandalizar a bandeira de um país que está sob genocídio, que é uma coisa absurda, e que em nenhum momento pode ser lido como ataque a uma religião ou a um povo, né, específico, mas é a defesa de um povo que está sofrendo genocídio, e que eu acho deplorável que tu chute uma bandeira de um país que está, aliás, né, mas que está passando por isso. Bom, foi uma luta de 2 anos. Eles ofereceram, o Ministério Público oferece um acordo. Eu não aceito, porque não cometi crime nenhum. A gente segue, e eu fui absolvida na semana passada dessa acusação. Né? Mas você fez o quê? Uma publicação? Você comentou o vídeo? Eu fiz um compartilhamento no Twitter. Criticando a pessoa que está vandalizando a bandeira de Israel. Olha, gente, desculpa, a bandeira da Palestina. Isso, a pessoa chuta a bandeira explode. E, né, olha, é difícil, porque eu escrevo assim, ó, é difícil a gente se solidarizar, eu não vou me lembrar exatamente, mas assim, com algo que acontece assim, porque ao se desumanizar, nos desumaniza. Foi algo nesse sentido. Mas, assim, em nenhum momento eu citei nacionalidade ou nada. O sentido e era um sentido muito claro, muito evidente, é de que quando tu perde a capacidade de te chocar e tu chega a chutar a bandeira de um país sofria Palestina e Gaza naquele momento,
é difícil, tu vai retirando das pessoas também a humanidade delas de se solidarizar até quando tu passa por uma explosão, porque, gente, pelo amor de Deus, como é que tu vai lá e me chuta a bandeira de um país e essa bandeira explode, né? E, enfim, mas em nenhum momento tem menção ali porque, por exemplo, isso poderia tranquilamente ser interior de Santa Catarina com um sionista evangélico. Sim. Não necessariamente, né? Tanto que isso, inclusive, eu tive entre as minhas testemunhas uma companheira, uma amiga judia, né? Tive apoio de organizações judaicas de esquerda, porque tá bem claro que essa tentativa de qualquer crítica, ou qualquer fala, ou qualquer fala descontextualizada e colocada como antissemitismo, quando na verdade é uma crítica ao sionismo que nem necessariamente precisa partir de pessoas de origem judaica. Porque tu pode apoiar o sionismo, aqui no Brasil o movimento evangélico é altamente sionista. Sim, Né? cristianismo sionista, né? Tá super forte, né? Sim. Então, que tem muita relação aí com o aumento da extrema-direita. Então, assim, o processo foi longo, é sempre muito angustiante, porque, imagina, tu fica 2 anos ali, né? Sem saber. Porque primeiro, a primeira denúncia nem foi aceita. O Ministério Público tenta de novo. Vai para uma juíza, a juíza se declara. Ela declara que ela tem possibilidade, passa para outra, então, assim, leva um tempo, 2 anos da tua vida ali nessa angústia, mas a tentativa deles é justamente essa, de fazer com que as pessoas que se organizam, que de uma maneira ou de outra conseguem ter uma voz, conseguem ter voz pelo povo palestino, que a pessoa pare de falar, né? Então, por exemplo, quando ofereceram um acordo, primeira coisa, primeiro, não cometi crime. Segundo, que nitidamente isso é uma tentativa de fazer com que a gente pare de falar sobre a Palestina. Sim, Isso era no meio, né? intimidação, de silenciamento. E isso era o meio do genocídio, a gente vendo criança naquela situação. E aí também tem toda essa carga emocional, né? De tu estar vendo, nossa, todos os dias bombardeado por aquilo. Então, o juiz também considerou isso, né? De que a gente está no meio de um genocídio, né? Estava vivendo genocídio, continua vivendo, porque Israel ataca todos os dias, não parou de matar gente do Palestina. Mas que é isso, que a gente tem o direito de criticar estados e de criticar ideologias. Né? Em nenhum momento isso é um ataque à nacionalidade ou à fé de ninguém. Mas criticar o Estado de Israel e criticar a ideologia sionista não é crime, por mais que a Tabata tente transformar isso em crime. Né? Aí tem uma tentativa. Esse projeto da Tabata, é bom dizer que ele é igualzinho em outras partes do mundo. Então, é um projeto que está sendo tentado. Ih, não, essa frase ficou muito ruim. Que estão tentando aprovar em várias partes do mundo, né, justamente para calar as pessoas que, de uma maneira ou outra, tentam, enfim, discutir a violência no Estado palestino e que, de forma alguma, estão atacando religiões ou nacionalidades, mas sim ideologias e funcionamento de estados, né? Sim. Bom, para a gente, última pergunta aqui, então eu vou colocar na tela de novo aqui o site do BDS, ele está em inglês, tem espanhol e árabe. Então, quem conseguir aí em inglês ou espanhol mais próximo do português, né, para acompanhar, eu te pergunto, quem tiver interessado em se engajar nesse processo, em aderir ao movimento, eu acho que vale começar dando uma navegada aqui pelo site, tem muita informação interessante, e tem as informações de como é que você pode participar, né? Dá uma geral Tem o de quem se Envolva-se, interessou, como é que assim, pode se engajar nesse processo. entra no Envolva-se do Get Isso. E ali tu vai explicar o que cada uma das campanhas, né? O que é o B, o que é o D, o que é o S, quais são as nossas alertas de ação, como que tu participa de uma campanha, o que boicotar. Tem uma campanha que essa eu acho bem importante que a gente fale, que é Território Livre de Genocídio. E agora no Brasil, eu não sei se tu
provavelmente tu acompanhou, a tentativa também de criminalizar o bar Partizan. Sim. Então, Lá no Rio de Janeiro? no Rio de Janeiro. E foi retiraram a licença do bar, né? E a gente tem uma campanha que é o Território Livre de Genocídio, de Apartheid. Tá Que é aqui, justamente que as tá aqui nas pessoas campanhas? tá nas campanhas. Categorias, talvez. Boicote cultural, solidariedade, pinkwashing, direito de boicote. É bem embaixo, zonas livres de apartheid. No meu aqui aparece em último. Ali, acho que mais embaixo. Bem embaixo. Não. Acaba aqui. Pro nosso aparece Apartheid Free Zone. Aqui não Tá tem. dentro das campanhas. É no índice? Aqui, ó, Apartheid Free Zone. Isso. Então, esses são. Tu pode buscar aí a partir do site, ao redor do mundo, os lugares que são comércios, comércios, pode ser sindicatos, associações, mas quando a gente, por exemplo, está aí pelo mundo caminhando, né, e tu quer ter certeza que tu vai estar num lugar que não apoia apartheid, e aí os apartheid não só do povo palestino, mas é livre de apartheid de qualquer tipo que esteja acontecendo no mundo, de tentativas de genocídio, aí tu vai encontrar os lugares que aderiram e também pode encontrar informações para aderir. Aqui no Chile, aqui em Valparaíso, por exemplo, a gente tem vários lugares que tem um adesivinho, né? Esse local é livre de apartheid. Bem e que é sempre bom lembrar, não, que o que tentaram com Partizan era isso, né? Imputar também essa ideia de que era contra judeus, e tanto que a gente foram feitos eventos lá, e as organizações judaicas que são contra o genocídio da Palestina, inclusive participaram, estavam juntas, né? A ideia do Apartheid Free Zones e dos locais livres de genocídio é esses locais que não apoiam, não comercializam produtos que são construídos, por exemplo, produtos que são feitos em cima de assentamentos de colonos sionistas em territórios palestinos. Então, tu sabe que tu vai comprar ali produtos que não são... Sim, produzidos em terras roubadas dos palestinos, né? Falando muito diretamente. Isso, falando muito diretamente. Exatamente. Então, tu pode aderir de várias formas, né? Vai depender se tu vai aderir como uma organização ou tu vai aderir como um comércio. Essa é uma campanha bem importante. E ali no site tu vai encontrar assim também todas as informações de como, não só como se somar ao BDS, mas se somar a essa campanha. Ele é um site bem completo. Sim. Né? Tem também o Instagram, BDS Brasil, para quem quiser acompanhar no Brasil. Eu só vou confirmar, mas eu acho que é isso, @BDS Brasil. Isso, BDS Brasil. Tá aqui, ó. Eu não estou logado, mas... Ali está, inclusive, a campanha da Elbit, né? As empresas que a gente tem boicotado, Carrefour, que no Brasil é super grande, é uma dessas. Então, consegue ter muitas informações também ali em português dentro do Instagram do BDS Brasil. Tá ótimo. Tá bom, Vanessa. Super obrigado aí por essa conversa, tema super relevante. Eu vou deixar o link para a página do BDS nas informações. Quem quiser doar também, né? É importante. Sim, tem doação, uma ação global, e vale a pena dar uma navegada no site para conhecer o projeto e também se informar para que não haja confusão. O que é o movimento não tem nada a ver com antissemitismo, são coisas totalmente diferentes, para a gente ter, de alguma forma, a possibilidade de lutar contra o genocídio que está acontecendo. Tá bom? Obrigado aí pela entrevista. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada.
Espero que você tenha gostado da conversa com a Vanessa Gil. O link para a página do BDS está nas informações do episódio. Clica lá, dá uma navegada para conhecer um pouco mais sobre esse movimento tão importante. Eu aproveito para te pedir para, além de compartilhar esse episódio com os seus contatos e nas suas redes, seguir o canal do Roteiristas no YouTube, no seu tocador de podcasts preferido, curtir o episódio e dar uma nota boa na plataforma que tiver o sistema de avaliação. Isso é muito importante para aumentar o alcance do Roteirices. E se você acha esse projeto de jornalismo independente importante, considere a possibilidade de apoiar financeiramente o Roteirices. É possível contribuir com 1, 2, 5, 10 reais, o que você achar que vale. É só usar a chave Pix carlosalbertojr1569@gmail.com. Eu aproveito para agradecer a todos vocês que têm apoiado o projeto. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices.